gente, bom dia, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o vídeo de apoio da nossa videoconferência para aqueles alunos que não tiveram como participar e para aqueles alunos que ainda ficaram com algumas duvidazinhas, que para melhor absorção do conteúdo achariam melhor assistir mais uma vez. Bom, na videoconferência de hoje nós falamos sobre multiplicação e divisão com radicais. Eu tenho aqui dois exemplos com multiplicação, dois exemplos com divisão e em seguida eu vou mostrar dois exemplos com racionalização. Vamos começar. Primeira coisa, para multiplicar dois radicais eu preciso observar primeiro se eles têm mesmo índice. Então, nesse caso aqui, como vocês podem ver no primeiro exemplo, meus dois radicais têm índice 3. Sendo assim, eu vou poder efetuar a multiplicação dos radicandos, ou seja, dos números que estão dentro do radical. Por exemplo, olha só, vou repetir minha raiz de índice 3, minha raiz cúbica, e vou multiplicar os dois radicandos. Então, aqui dentro vai ficar 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então, eu posso dizer que raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 12. Nós simplificamos essa multiplicação. Vamos aqui no segundo exemplo. Esse exemplo é um pouquinho diferente do primeiro, por isso que eu trouxe, para que não fiquem com dúvidas. Olha só. Bom, primeira coisa, a gente tem um número aqui fora, certo? Que eu posso multiplicá-lo pelo número que estiver fora do outro radical. Como não tem nada aqui, tem 1. Então, a gente vai fazer 3 vezes 1, que dá 3. Como vocês podem ver, eu tenho radicais de mesmo índice. Índice 2, índice 2. Então, eu posso multiplicar. Então, eu vou repetir o radical e vou colocar 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10, então eu posso dizer que raiz cúbica de 5 vezes raiz de 2 é o mesmo que a raiz cúbica, é o mesmo que 3 raiz de 10. Continuando, aqui eu tenho dois exemplos com divisão, certo? A gente vai fazer o mesmo que a multiplicação. Se os radicais tiverem mesmo índice, nós efetuamos a divisão, ok? Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho índice 2. Então, se for possível, nós podemos dividir ou simplificar. Por exemplo, 18 dividido por 3 dá 6. Então, raiz quadrada de 18 dividido por raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Por quê? Nós temos índices iguais, efetuei a divisão. 18 dividido por 3 é 6. Eu trouxe aqui na parte de divisão um último exemplo onde não é possível dividir. Não posso dividir 6 por 18 de forma que a minha divisão ela seja exata. Então, o que é que eu faço? Eu posso tentar simplificar. Simplificar seria encontrar um número por quem eu posso dividir tanto 6 quanto 18. Eu posso fazer isso com 6, por exemplo. Eu tanto posso dividir 6 por 6, como 18 por 6. Mas lembrando, eu só posso fazer essa simplificação se os meus radicais tiverem mesmo índice, ok? Então, 6 dividido por 6 dá 1. Raiz quadrada de 1. Sobre 18 dividido por 6 dá 3. Raiz quadrada de 3. Nós sabemos que a raiz quadrada de 1 é exata, é 1. E a raiz de 3, como não é exata, nós repetimos. Então, eu simplifiquei esses radicais, essa divisão de radicais. Raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 18 é o mesmo que 1 sobre raiz de 3.
Bom, recapitulando o que foi feito. Em todos os casos, eu tenho que olhar se os radicais têm índices iguais. Depois eu efetuo as operações. Na multiplicação, tem índices iguais? É só repetir, ó. Aqui eu fiz 4 vezes 3, que deu 12. Nesse caso, eu tenho um número fora. Nós multiplicamos os números que estão fora e depois os que estão dentro do radical. Então, 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 2, 10. Na divisão, a mesma coisa, índices iguais. Dá para dividir 18 por 3? Dá. Fiz a divisão. 18 dividido por 3, 6. Nesse caso, não dava para dividir. Eu simplifiquei. Eu encontrei um número por quem eu pudesse dividir tanto o numerador quanto o denominador. Sempre o mesmo número. 6 dividido por 6 dá 1. 18 dividido por 6 dá 3. Simplificamos. Agora eu vou mostrar para vocês os dois exemplos finais que falam sobre racionalização de denominadores. Prontinho, já alterei os exemplos e agora eu vou mostrar para vocês racionalização de denominadores. Por que racionalizar denominadores? Em algumas continhas, como as que a gente fez agora há pouco, muitas vezes o radical ele fica no denominador. E isso dificulta as contas quando nós estamos fazendo contas maiores, que envolvam muitos radicais. Então, racionalizar esses denominadores nos ajuda de certa forma a minimizar o trabalho, a minimizar o tamanho das contas, ajuda a facilitar o desenvolver. E, por isso, eu vou explicar para vocês como nós fazemos para tirar esse radical do denominador e facilitar os nossos exercícios, as nossas atividades. Então, primeiro passo, nós vamos multiplicar toda a fração pelo radical que tem nela. Então, olha só, isso aqui é uma fração, certo? 4 raiz de 2. E eu vou multiplicar a minha fração pelo mesmo radical que está no denominador, certo? Então, vai ficar, ó, multiplico o numerador e multiplico o denominador. Ambos pelo mesmo radical que está na minha fração, certo? Se eu multiplico o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador também. Como é que fica isso? Olha só. 4 vezes raiz de 2 é 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu acabei de explicar para vocês que quando os índices são iguais, eu posso multiplicar. Então, vamos lá. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, certo? Vou repetir o 4 raiz de 2. E como vocês sabem, 4 é um quadrado perfeito, ele tem raiz exata. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Como vocês podem ver, dessa forma, eu já tirei a raiz do denominador. Só que, observando o numerador e denominador, vocês podem ver que eu ainda posso simplificar mais, porque eu posso dividir 4 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Raiz de 2. Simplificamos aqui a nossa fração, né? Tiramos o radical no denominador. Recapitulando, né? Eu vou pegar o radical que vem na minha fração e eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo radical, que é esse aqui. Depois eu fiz as multiplicações. 4 vezes raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Lá no outro passo, o que eu fiz? Repeti o numerador, 4 raiz de 2, e calculei a raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Daí eu percebi que eu ainda poderia simplificar mais. Então, dividi 4 por 2, que deu 2, e repeti raiz de 2. Eu tenho agora, no segundo exemplo, um exemplo diferente. Como vocês podem ver, eu tenho um númerozinho aqui
Mas esse número não vai interferir em nada, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou multiplicar a minha fração pelo radical que está aqui do denominador. Então, tanto eu vou multiplicar o numerador por raiz de 5, como vou multiplicar também o denominador. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Vamos lá, vamos repetir aqui o 3, ó. 3 vezes 1 dá 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Porque 5 vezes 5 é 25. Vou repetir o numerador. E nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Depois que eu resolvi essa raiz, eu agora vou efetuar essa multiplicação. Então, vamos ter 2 raiz de 5, 3 vezes 5, 15. Aqui a gente para, porque eu não tenho como fazer como eu fiz no exemplo anterior, que eu dividi o numerador pelo denominador. Nesse caso não dá para dividir, então a gente já encerra, tá? Para por aqui. Então, recapitulando o que foi feito, certo? Multipliquei a fração pelo radical 5, certo? Pela raiz de 5. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5, eu repeti o 3. 5 vezes 5, 25. Nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é 5. Então, tá aqui, ó. Substituir essa raiz por 5. 3 vezes 5, 15. Repetir o numerador e pronto. Bom, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, podem entrar em contato no PV. Pratiquem fazendo a atividade, tá bom? Um grande beijo para vocês. Tchau!